Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Hoje abordaremos a questão 71, a questão 75, que trata sobre inteligência e instinto. E, como sempre, a gente deixa uma perguntinha para vocês, para poder instigar vocês a participarem, a lerem antes de assistir a aula. Nós vimos na aula passada que os seres orgânicos são aqueles dotados de vitalidade. Esses seres orgânicos são todos dotados de inteligência? Vamos ver. Vamos ver. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novos vídeos e também, se estiverem gostando, dá um like pra gente. Quando nós abordamos a questão da inteligência e do instinto, sempre nos ocorre a ideia dos nossos animaizinhos. Sim. E a ciência está bem adiantada nesse sentido quando ela aborda essa questão, onde ela nos mostra que existe uma inteligência ou cognição animal, que é a capacidade cognitiva dos animais não humanos, nossos animaizinhos, tais como a capacidade de criar ferramentas, mapas mentais, capacidade de se reconhecer, de planejamento consciente, aprendizagem, resolução de problemas e tomada de decisões, as quais, por tempos, foram consideradas faculdade exclusiva dos seres humanos. Mas a doutrina espírita exclui essa definição que nos é apresentada sobre a inteligência animal? Não. Nós veremos aqui que o mundo espiritual, com muita sabedoria, nos mostra que existe sim uma inteligência. Ele até coloca como uma espécie de inteligência. Exatamente, uma inteligência rudimentar. Não é a plenitude dos seres humanos, como veremos agora nos nossos estudos. Então, o que a ciência vem demonstrar agora, no século XXI, o mundo espiritual nos falava dessa inteligência. Não a inteligência comparada ao homem, não, mas a inteligência rudimentar, em que o animal é capaz de se comunicar com o homem, é capaz de criar ferramentas, é capaz de criar resoluções de alguns problemas, mas não chega a ser a inteligência propriamente dita, como nos é apresentado pela doutrina espírita. Então, a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe, de que constitui uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então já respondemos a pergunta inicialmente feita. Acredito que sim. É uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Ou seja, nós vimos na aula passada que nós tínhamos os seres orgânicos, os homens, os animais e as plantas, mas nem todos são dotados dessa inteligência. Kardec também nos fala numa divisão desse estudo. Então ele diz que para distinguir assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. O segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E a terceira, os seres animados pensantes. Aí a coisa já começa a modificar. Formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. Então, a fonte da inteligência é a inteligência universal. Então, ele nos diz que a fonte criadora dessa inteligência é a inteligência universal. Ele pergunta lá na questão 71, a inteligência é atributo do princípio vital? E o mundo espiritual nos responde, não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então nós agregamos aí uma condição que a inteligência, para que haja essa manifestação, precisa do quê? Da matéria. Então o espírito vai intelectualizar esta matéria. Aliás, esse é um termo muito difícil de entender, intelectualizar a matéria. O que os espíritos estão querendo dizer com isso? A matéria, através desse princípio inteligente, tem respostas inteligentes.
Então, intelectualizar a matéria é a matéria responder de forma inteligente. E a matéria que nós conhecemos, os seres que a gente conhece, ele só responde de forma inteligente quando a ele tem ligado o quê? Um princípio inteligente. Então, os espíritos superiores nos esclarecem. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Opa, a gente tem que parar para pensar. E aí o convite é, o que é que tem espírito? Nós veremos nas aulas seguintes a diferença de princípio inteligente e de espírito. Mas fica aqui o pensamento. Somente os espíritos possuem inteligência. Somente aqueles dotados de espírito que possuem inteligência. Eu friso muito isso, que nós veremos mais à frente, porque está se afirmar da forma que Kardec nos apresentou na questão 24, dando essa certeza, que somente espírito tem inteligência. Por isso que nós afirmamos no início da aula que os animaizinhos eles têm uma espécie de inteligência. Ele está distanciando desta inteligência que está se referindo aqui, que os espíritos têm. Por isso que ele diz que só quem tem inteligência é o espírito. O animal ele tem uma espécie de inteligência. Só para dar um brief, né? Vou dar um spoiler. É um spoiler, né? Só para dar um spoiler, animaizinho tem princípio inteligente. Ele não possui espírito. Então, a inteligência, lá na Gênesis que nós vamos encontrar isso, é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Leia-se alma, espírito, né? Encarnado. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Então lá na Gênesis ele está nos dando a diferença de o instinto e a inteligência. E ele nos assevera que o instinto é o guia seguro para o homem. Por quê? Porque o instinto é nato no homem. Ele não vai se equivocar. O ser orgânico, o ser vivo, ele sabe o momento certo da procriação. Ele sabe o momento certo que um evento está a ocorrer e vai trazer prejuízo a ele ou à espécie dele e vai se precaver. Esse é o instinto que vai fazer com que ele consiga sobreviver. Porém, a inteligência não. A inteligência vai analisar, vai pensar aqueles efeitos. E algumas vezes esse pensamento, por uma deliberação dele, acaba se equivocando. Ou por não ter as estruturas necessárias à compreensão daquele evento, ou por lhes faltar elemento avaliativo daquele evento. Enfim, ele vai tomar uma decisão equivocada. Diferentemente do instinto, que o instinto está preocupado com a preservação, está preocupado com a sua segurança, o que a inteligência não o faz. Então, nós vamos notar que a inteligência e o instinto são ferramentas que foram dadas ao homem para que ele pudesse chegar até os dias de hoje e, quiçá, muito além. São duas situações que alimentam, instrumentos que alimentam o homem e que faz com que ele venha a ter sucesso no seu progresso evolutivo. E ele nos fala, na questão 604A, os animais também possuem inteligência. Oi? Pois é, os animais também possuem inteligência, a despeito de ser uma inteligência rudimentar. Invalida aquilo que a ciência está estudando hoje? Absolutamente. Está dizendo que os animais não têm inteligência no passado? Não, ele afirma que sim, porém uma inteligência limitada, como abordamos no início. Uma inteligência mais associada ao instinto que efetivamente a uma organização de pensamento, a uma tomada de decisão, há livre-arbítrio que o animal não possui. Existe uma grande diferença entre a inteligência animal e a inteligência humana, ele nos afirma, nos assevera isso. Os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, já acrescenta mais um item, a condição moral. Claro, você vai me perguntar, mas existem estudos hoje tentando mostrar que o animal também tem uma vida moral? Sim, existe estudo extremamente avançado onde mostra que um determinado experimento, o animal, toda vez que fosse comer, o aparelho daria um choque no outro animal da mesma espécie. E isso fazia com que ele passasse 3, 4 dias sem comer.
Porque, segundo esse cientista, esse experimento estaria mostrando algum rudimento de moral. Mas será que isso é moral ou ele, através dessa dor ou através desse sofrimento, causava algum bloqueio que fazia com que ele não prosseguisse na alimentação? Então não chegou a ser conclusivo a respeito disso. Não há nenhuma conclusão. Mas, de qualquer forma, Kardec nos mostra que o animal não tem a inteligência que proporciona a vida moral, somente a espécie humana. Então, o instinto é uma espécie de inteligência, ele nos afirma isso também na Gênesis. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Não se pode estabelecer uma linha de separação entre instinto e a inteligência. Isto é, precisar onde um acaba, começa a outra, porque muitas das vezes se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Lá na questão 73 e 74 vocês vão encontrar essa afirmação. Então, o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e voluntários, tendo em vista a conservação deles. É aquilo que eu falei. Por que o instinto é um guia seguro? Porque ele está ligado diretamente à conservação. Ele não permite que você tome atitudes que coloquem em risco a tua segurança, a segurança da tua espécie. Isso é instinto. Isso não é a inteligência a trabalhar. São reações instintivas de defesa, de proteção. Então a Gênese ela acrescenta que é assim que a planta procura o ar e se volta para a luz, que dirige as suas raízes para a água e para a terra nutriente, isso é instinto. Que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio, que é pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênies, armadilhas para apanhar a presa, que manejam destramente armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram seio materno, e que no homem não é diferente. No começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar. Então, os primeiros atos da vida são instintivos. Exatamente. E aí, lá na questão 75, nota de Kardec, ele pergunta o seguinte: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Será que meus instintos vão se apagar, vão diminuir, vão sumir, na medida que eu me torne mais intelectualizado? E os espíritos nos respondem: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Então somos nós que desprezamos o instinto. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Por que será que a razão não nos guia, né? Que deveria ser a razão a nos conduzir a um bom caminho, a um sólido caminho. Não é isso que ocorre. Ele diz o seguinte: a razão seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E o homem, pela sua imaturidade, acaba fazendo escolhas erradas. Por isso, eles afirmam que o instinto é guia mais seguro. A Gênesis também aqui agrega que, segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederia de um único princípio. E chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente tiver as qualidades de instinto, passaria por uma transformação que lhes daria da inteligência livre. Só que na realidade isso não ocorre. E ele alega que se fosse assim, o homem inteligente, que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência. E assim alternadamente, a cada acesso, o que não é admissível. Então, muitas vezes, o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato, que no caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. Então, na realidade, no andar, você pode ter o ato instintivo e pode ter também o ato pensado. Quando você quer acelerar, frear, pular algum obstáculo. Exatamente. Por quê? Porque essas outras articulações que fogem do ato involuntário é um ato pensado. É um ato refletido, onde você faz escolhas, onde você define. E é justamente ali que começa o grande problema do homem. São as escolhas que fazemos.
São as escolhas que vamos definir o nosso caminhar, algumas acertadas, outras erradas. E esse conjunto de acertos e erros é que vai nos dar a experiência, é que vai nos levar ao progresso. Então, o homem recebe essa ferramenta do instinto e inteligência com este propósito, de poder fazer escolhas. Não só de instinto vive o homem, vive também de inteligência. E essa inteligência é que vai levá-lo e vai distinguir das demais espécies, porque vai poli-lo, vai melhorá-lo, vai fazer com que ele possa atingir camadas evolutivas mais avançadas que os nossos animaizinhos. O que não quer dizer que ele vai ser suprimido pela inteligência à medida que essa vai avançando. É aquela ferramenta que está ali guardada e que pode ser usada no momento propício. Então, dando continuidade, ele nos fala: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. É preciso ocorrer o quê? A vontade. O pensamento. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade, que veremos isso mais à frente. Kardec vai abordar. Quando eu falo Kardec, entendam, eu falo Kardec, mas na verdade as respostas são dos espíritos superiores. Eles vão abordar a questão do livre-arbítrio, da consciência, vão falar sobre a questão da liberdade, mostrando tudo isso fruto do quê? Da inteligência, fruto da vontade, fruto das escolhas, livre-arbítrio. Então, o instinto é um guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Ele enfraquece-se pela dominância da inteligência. Então, os espíritos esclarecem que ele não vai ser suprimido pela inteligência. Ele é um guia seguro, ele está ali, é uma ferramenta. Ele pode até vir a não ser mais utilizado quando nós atingirmos o progresso, quando nós tivermos a capacidade de fazer boas escolhas. Porém, ele está ali, aquela ferramenta. Enquanto isso não acontece, quando nós ouvimos os nossos instintos, às vezes nós fazemos escolhas melhores e às vezes não. Às vezes a gente simplesmente acha que tem a capacidade plena de fazer aquela escolha e a gente às vezes acaba até errando e fazendo escolhas ruins. E aí nos vem a seguinte pergunta: onde está o egoísmo que tão é falado, tão prejudicial, possamos atingir essa perfeição? Porque somos extremamente egoístas. Vem da onde? Vem daí do instinto. Por mais absurdo que possa parecer, o egoísmo foi uma ferramenta que o homem foi dotado para que ele pudesse atravessar os milênios da evolução. Porque se ele não tivesse esse instinto egoístico, ele não chegaria onde chegou. Ou seja, o egoísmo ele obedece à lei da conservação. Ele não pode se perpetuar. Ou seja, enquanto a gente vai evoluindo, esse egoísmo ele tem que ser deixado de lado. A gente tem que ultrapassar essas barreiras, porque ele é com vistas à nossa evolução material. Ou seja, a nossa conservação, a nossa perpetuação. Então, ele tem vistas a isso. Mas para o nosso progresso moral, ele tem que ser deixado de lado. Nós já estamos num tempo em que a gente tem que deixar de lado esse egoísmo e agir com vistas à nossa evolução moral. Então, ele nos mostra que, por ser o instinto, o egoísmo, né, ele vai se amainar, ele vai diminuir e a inteligência vai prevalecer. Vai acabar na sua totalidade? Não. Se faz ainda necessário, dentro do plano evolutivo, dentro do progresso, esse egoísmo que ainda habita de uma forma muito visível no ser humano. Mas há de chegar um momento que esse instinto dará lugar à inteligência. E aí sim, nós vamos perdê-lo? Não, vamos diminuir essa intensidade de egoísmo para dar lugar à empatia. Através do quê? Da inteligência. Através de nossa consciência. Através do nosso livre-arbítrio em fazer escolhas no sentido de olhar o outro, de ter a percepção da proteção para com o todo. Enquanto ainda estamos na cadeia da evolução, no andar da evolução, do progresso, o egoísmo é um instinto necessário. Olha aí que coisa interessante a doutrina nos mostrando, tão
necessária ao combate desse egoísmo, mas também mostrando como sendo uma ferramenta tão importante a ter nos trazido aos dias de hoje e que necessita ser trabalhada, que necessita ser diminuída, na medida em que os instintos vão diminuindo e fazendo brotar a inteligência. É isso que a doutrina espírita nos esclarece. Ela condena o egoísmo, sim, ela mostra ser um mecanismo pouco salutar para o homem superior, sim, mas ela não invalida a sua necessidade, porque entende ser o egoísmo uma ferramenta necessária para que o homem atingisse o progresso. A Gênesis também não se furta a abordar sobre isso, e ela diz que o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie dos indivíduos, materialmente falando, como eu falei, para a preservação material. E que, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, ou seja, numa lei natural. Nós vamos estudar as leis naturais. E ele fala aqui também que as paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Olha ele comparando o instinto com as paixões. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem, mais do que o instinto, do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam ao contrário de intensidade de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral, que faz nascer de um ser passivo um ser racional. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Então, aqueles que possam achar um absurdo o egoísmo, foi necessário. É chegado os tempos, é chegado o momento de o homem fazer brotar essa racionalidade e diminuir esse instinto do egoísmo. E é claro, sem querer avançar nos estudos, mas como falamos em paixão, falamos em vícios, falamos em egoísmo, é claro que é bom lembrar o que Kardec nos fala sobre isso, que o mundo espiritual nos fala. Lá na questão 908, ele fala o seguinte: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, quem é que é o cesseador desses instintos? Quem é o nivelador desses instintos, do egoísmo, das paixões, do instrumento extremamente necessário, como veremos mais à frente nos nossos estudos? A inteligência. A partir da inteligência, a partir dessas escolhas, a partir do livre-arbítrio, a partir de nossas responsabilidades, que veremos também mais à frente, a partir de nossa consciência, é que teremos esse limitador desses instintos necessários, volto a afirmar, porém, quando não controlado, quando não trabalhado, quando não bem cerceado pela nossa inteligência, produz danos irreparáveis a si e a outrem. Daí nasce essa falta de empatia, tão comumente visto nos dias de hoje, a falta de empatia do homem. Onde reside essa falta de empatia do homem? Está justamente em não domar esse corcel tão bravo que habita dentro de nós, de não trabalharmos esse corcel que nos leva a prejuízo, é o prejuízo do outro. Quando a dor do outro já não diz nada para a gente. Como assim? Então, a inteligência que vai fazer com que esses instintos mal trabalhados, esses instintos mal direcionados, como o egoísmo, como a paixão, traga esse prejuízo. E é isso que devemos trabalhar e é isso que a doutrina vai nos ensinar. Ela não exclui esse sentimento que habita no homem, na construção do homem. Ela nos diz e assevera da sua importância, mas ela também nos diz a necessidade de controlar. Aliás, a importância é tão grande que você pode estar analisando só no indivíduo, mas a questão é na sociedade. Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, ele alerta que a sociedade só vai evoluir quando cada um abandonar essas paixões. Ou seja, não basta um indivíduo, tem que ser o todo. Então, a sociedade só evolui quando todos estão evoluindo também. Mas é claro que o trabalho é individual. Sim. É claro que eu não tenho que colocar meu dedinho em riste e dizendo você tem que fazer. Não, eu tenho que, através dos meus exemplos, das minhas atitudes, que veremos mais à frente, a diferença de ato e atitudes, das minhas atitudes,
mostrando a você que esse é o caminho correto, que esse é o caminho que eu devo seguir. Aí sim, eu começo a fazer com que a sociedade passe a observar em mim essa transformação e queira, através desse exemplo, se espelhar para se transformar. Ou seja, eu não posso esperar o todo se transformar para que eu me transforme também. Não, eu tenho que me transformar primeiro para que todos, através do meu exemplo, também possam seguir e aí sim o todo se transformar. Exatamente. Então qual é o convite que a doutrina nos faz? É a nossa melhoria, a nossa transformação. Tão falada reforma íntima. Exato, ela é individual, ela não é coletiva. Ela vai se tornar no coletivo quando o individual se transformar. Então não espere para que o coletivo se transforme. Transforme você primeiro. Trabalhe isso em você. Tenha empatia para com o outro. Faça que o outro que recebe os efeitos dessa empatia note que algo lhe beneficiou e que ele precisa mudar, que ele precisa repensar a sua conduta. Não imponha a outra transformação. Isso é inteligência. É claro que isso é um processo de conquistas, de progresso. Bom, em síntese, buscando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala: podemos afirmar, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Esperamos que vocês tenham compreendido e que possamos adquirir esse sentimento que nos é convidado a possuir. Que abandonemos o excesso desse egoísmo, tão necessário essa ferramenta do passado, tão necessário esse instinto que agregou ao homem, mas que hoje é necessária a sua transformação, a sua modificação. Nos veremos no próximo encontro. Fiquem em paz.